Eu passo o tempo todo pedindo às pessoas para serem luz. Posto mensagens positivas, evito ao máximo em todos os meus canais, nas redes sociais, postar qualquer coisa que possa induzir as pessoas a criar uma mentalidade negativa. Mas a famigerada exposição, patrocinada pelo Banco Santander, com dinheiro público em Porto Alegre, aonde zoofilia, indução à pedofilia, bestialidades foram promovidas para que crianças de escolas públicas pudessem ir assistir, é o fundo do poço do abismo de trevas profundas que o nosso país chamado Brasil se encontra nesse momento. Com parte de sua classe política presa, outra parte esperando ser presa e muitos tentando fazer de tudo para impedir a Operação Lava Jato de levá-los à cadeia, nós estamos à própria sorte. Essa não é uma daquelas entrevistas formais que eu gravo para algum evento no Brasil, para algum congresso digital. É o desabafo de uma pessoa, não de um escritor, que vem insistentemente vendo pessoas de bem desse país, ou ditas de bem, se calando frente às sombras que estão tomando conta de nossa nação. Eu viajo por lugares sagrados da terra e tenho levado há quase 20 anos pessoas a despertarem a sua espiritualidade. Então não me venham falar de espiritualidade, dessa espiritualidade de ficar em cima do muro, como diziam os alquimistas da Idade Média, porque também está escrito nos evangelhos. Você tem que ter um lado, você pode ser luz ou trevas, mas se você for no meio, se você estiver no meio, se você for morno, então eu te vomito. Fecha aspas, diziam os alquimistas da Idade Média. Muito pior que não tomar partido frente a esses momentos sombrios da Terra é tentar ficar de bem simplesmente dizendo pela internet que nós não devemos irradiar coisas negativas ou devemos ter máxima compreensão. Pois bem, a gente tem máxima compreensão. Ao início desse ano eu assisti a uma entrevista do Dalai Lama atual, onde ele dizia que existem momentos que precisamos rezar. Mas este não era um deles. O mundo precisava mais de pessoas dispostas a agirem. Eu levo muitos místicos, muitos espiritualistas a viajarem comigo. Pena que uma grande parte deles está dormindo, sua alma está dormente. E eles sonham estarem despertos, imaginam estarem despertos. Não se trata apenas de uma exposição sobre pornografia. Pessoas adultas podem assistir, visitar exposições sobre pornografia em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Se tiver alguma bem interessante, me convide. Desde que eu não leve meus filhos, eu vou sem problemas, se claro for de bom gosto. Agora, bestialidade, zoofilia, o que os nossos animais têm a ver com a bestialidade das pessoas? E o pior, artistas, pseudos-intelectuais, jornalistas, veículos de comunicação, porque muito provavelmente recebem dinheiro de verba publicitária desse banco defendendo essa famigerada exposição. Não posso compactuar com isso, porque o dia que eu sair desse planeta, a minha consciência estará intacta. Prefiro permanecer só. Cada postagem dessa, que muitas vezes eu faço criticando alguma coisa, algumas pessoas me excluem de suas redes sociais. Não tem problema. Que todas elas possam me excluir. A minha consciência não está à venda. E a sua também não deveria estar à venda. Nós vivemos momentos sombrios, aonde a internet gerou um tipo de mentalidade passiva, aonde o objetivo principal é ficar de bem com Deus, com o diabo, é ficar em cima do muro, é ficar de bem com todos. É esse o mundo que nós desejamos? Quando países se calam frente a problemas como esse que o Brasil vive nesse momento, nós estamos passando por uma crise moral. Se enganam aqueles cientistas políticos que pensam que nós estamos passando por uma crise política. A crise não é política, a crise é de valores das pessoas. O quanto antes nós nos darmos conta disso, menos estragos causaremos às gerações futuras. Não são apenas os políticos que estão em crise. Políticos são pessoas, mas as pessoas estão em crise. Uma grande filósofa dizia hoje mesmo, enquanto se soltava essa nota horrenda, e eu postei isso nas redes sociais, sobre essa exposição famigerada cultural do Banco Santander, ela dizia numa escola pública que o conceito de família é patético, é ultrapassado, que isso foi uma invenção do capitalismo moderno. Essas pessoas deveriam estar todas internadas, fazendo tratamento psiquiátrico. Se algumas daquelas pessoas que me acompanham discordam das minhas ideias, podemos discordar em alto e bom entendimento.
mas defender esse tipo de ideia, é melhor então que você me exclua de sua rede, pois esse é o tipo de trabalho que eu não desejo compactuar. Não importa se alguém não irá mais viajar comigo, se não vai ler mais um livro, a humanidade carece nesse momento de pessoas dispostas a assumirem uma posição. E se o preço a ser pago para isso, nem que seja o isolamento total, que seja ações do bem, tem muitas pessoas do bem aí do outro lado que estão conscientes do que são ações do bem, o que são pessoas em trevas profundas disfarçadas de luz. São a maioria das pessoas que eu encontro nas áreas da espiritualidade. Elas falam em meditação, elas falam em yoga, elas falam em comunicação com mundos extraterrestres, falam até em física quântica. Mas se elas soubessem o quanto estão adormecidas, o quanto suas almas estão dormentes, talvez elas tivessem um colapso. As pessoas de bem precisam enfrentar os problemas que nós estamos passando nesse momento, que vão muito além da crise política. Nós vivemos uma crise de valores, não de uma moral ocidental brasileira, de uma moral planetária. Como diz Divaldo Franco, como dizia Chico Xavier, que o Espiritismo tem como missão elevar o padrão de moral, o padrão de espiritualidade da humanidade. É essa moral e essa espiritualidade que eu quero me somar a você e a todas as pessoas que estiverem dispostas a criar um novo mundo. Eu não tenho dúvida que nós já vivemos um período de profundas trevas, uma espécie de idade média sombria, uma idade média das trevas do terceiro milênio. Não vamos nos enganar, basta olhar o mundo. Eu também penso positivo, eu também imagino construir um mundo melhor. Eu tenho filhos, eu escrevo sobre isso, mas como é que nós podemos mudar se grande parte das pessoas que se dizem adeptas à própria espiritualidade ainda dormem, compactuam com esse tipo de coisa? Quantas pessoas nesse exato momento estão fazendo passeatas pelo Brasil a defender os bandidos que lesaram, roubaram bilhões da nossa pátria? Por vezes eu passo aqui, eu estou a 2 quadras da Polícia Federal em Curitiba, a poucas quadras do Juizado aqui, um bairro próximo onde reside o tribunal onde atua o juiz Sérgio Moro, e tem pessoas lá com cartazes contra a Polícia Federal, contra o juiz Sérgio Moro, e a defender bandidos que roubaram bilhões de reais do nosso país, dinheiro de merenda escolar, de escolas, de pessoas que não têm água nesse sertão pobre do nosso país. Ora, nós não precisamos ter fé, não precisamos ser religiosos. Hipócritas são os espiritualistas que se calam frente aos grandes problemas do nosso tempo. Martin Luther King dizia que não era o mal que mais o assustava, mas era o calar das pessoas de bem, e isso também me assusta e muito. Eu tenho muitos amigos nas redes sociais, escritores e pessoas que às vezes me falam: Alcione, não comente nada disso, porque cada vez que você comenta alguma coisa, você perde um cliente. Cliente? Eu estou preocupado com a salvação da minha consciência, e não se eu vou perder algum cliente. Se tiver que perder, que eu perca todos eles. Eu estarei conectado ao trabalho da luz, longe dessas forças sombrias. Não quero R$1 de pessoas que compactuam com esse tipo de miséria humana, espiritual e trevosa que se instalou no nosso país e no mundo planetário da Terra nesse início de 2017, quase 2018, perdão. Nós precisamos agir e não devemos nos calar. Precisamos agir. Ao cristão, ao bom espiritualista, ao espírita, ao budista, às pessoas da luz, aos ateus de luz, pessoas honradas e dignas, restam a todos nós, a todas essas pessoas, nos colocarmos frente a esses problemas, porque se não os encararmos de frente, a nossa sociedade, que já possui universidade falida, escolas falidas, sistemas políticos falidos, quando nós temos um político com milhões de reais num apartamento, porque ele não pode nem ocultar mais em banco, porque os bancos já devem ter muito dinheiro desviado deles, e nós não estamos indo à rua, nós temos um problema muito grande a resolver. Ano passado eu passei um dia na casa de um dos maiores estadistas do nosso tempo, o senador hoje aposentado Pedro Simão.
Foi um dia que eu levarei para sempre na minha alma e fiz questão de levar meus filhos e minha esposa, porque ali eu estava diante de uma pessoa de bem. E ele me contou como foi o processo de redemocratização que ele, junto de Tancredo Neves e outros grandes estadistas do passado do Brasil, tiveram que enfrentar para que o nosso país saísse do regime militar e nós tivéssemos uma redemocratização. Foi para isso que Pedro Simão, que Tancredo Neves lutou, para que parte da população brasileira hoje estivesse pedindo pelo amor de Deus a volta dos militares? Foi para que essa maldita lei Rouanet, que desviou milhões de reais das pessoas mais carentes do Brasil. Você pode ter certeza, se você pegou dinheiro da lei Rouanet para financiar projeto, você que é artista, escritor, pesquisador, seja quem for, bem sucedido, que esse dinheiro seja um dinheiro maldito na sua existência. Porque não é possível que num país de pobres e miseráveis, pessoas que estão muito bem estabelecidas, ousem financiar seus projetos através da miséria humana. E essas verdades precisam ser ditas a todas as pessoas, doa quem doer. Não estou doido ou maluco, mas estou um pouco cansado de ver o quadro que se instalou no nosso país e a passividade das pessoas ditas de bem. E Pedro Simão dizia para mim: Alcione, os políticos, uma nação só se endireita, só se conserta quando as pessoas não tiverem mais medo de irem às ruas. Ele participou da Conferência Global 21 Minutos para Mover Você, que eu organizei o ano passado com 60 líderes globais de mais de 10 países aqui no Brasil. E Pedro Simão dizia: nós precisamos ir para a rua, porque o sistema que está aí irá corromper a todos nós. Eu não estou preocupado que se corrompa apenas o nosso corpo. Esse corpo aqui vai passar, todos nós iremos embora e um dia teremos que prestar conta dos nossos atos, das nossas ações. A minha preocupação é que o meu espírito, é que a minha consciência, que a minha alma se corrompa, para que quando eu saia deste mundo, não que Deus venha ou qualquer inteligência maior venha me julgar. Isso é uma bobagem, para que a minha consciência não me julgue, porque é a nossa consciência que nos julga após a saída deste mundo. Agora, você não precisa acreditar na continuidade de nada disso, mas você precisa ser uma pessoa de bem. Nós já destruímos quase tudo nesse país. As instituições religiosas, passivas em grande parte, que só se preocupam com poder, em eleger políticos também, não deveriam se calar. Você sabe uma das coisas que estava exposta nessa famigerada exposição do Banco Santander em Porto Alegre? Uma espécie de balde grande assim, um balde das trevas com hóstias consideradas sagradas. Eu não sou católico, eu sou cristão, mas não sou católico, eu respeito todas as tradições religiosas. Os umbandistas, os meus irmãos espíritas, os católicos, judeus, muçulmanos, protestantes, os meus irmãos ateus. Mas eles fizeram uma espécie de caldeirão das trevas com hóstias sagradas, as hóstias católicas, e colocaram palavras como pênis, vagina e outros que eu não posso falar aqui, porque esse vídeo depois fica público na rede. Ora, meus amigos, profanar dessa forma aquilo que é considerado o que de mais sagrado, que é a comunhão dos nossos irmãos católicos. Por quê? Isso é arte? Você que chama isso de arte deveria buscar tratamento psiquiátrico. Eu tenho dito às pessoas para serem luz. E eu sei, eu tenho conversado com pessoas do mundo todo, com lideranças do mundo todo. Os momentos, o futuro que nos aguarda não é um futuro luminoso se nós não agirmos nesse momento. Se nós não mudarmos, se nós nos calarmos frente a desafios como esses, não quisermos falar nada porque nós temos amigos que compactuam com esses tipos de coisa, morra sozinho, mas não venda sua alma para o diabo. Não venda sua alma para as trevas. Seja luz para você mesmo, não para Deus, para o universo, para quem quer que seja. Seja uma pessoa do bem, construa o seu caminho de retidão por você mesmo, para que um dia que você sair desse mundo, você tenha um sentimento, você se regozije em saber que a sua missão nessa terra valeu a pena. Porque o que nós estamos vendo aqui, nesse cenário político de trevas profunda, nós estamos evitando em vir a público e falar. E o meu desabafo hoje eu não posso compactuar com esse tipo de coisa. E as pessoas de bem que estão caladas, não se calem mais. Você não precisa ofender, nós não precisamos descer ao nível de mediocridade que essas pessoas descem, que esses pseudos educadores que acabaram com a mente
com a alma de milhões de crianças e jovens por esse Brasil. Eu viajo o país todo, dou conferência em todos os lugares do Brasil, e eu tenho visto pais, mães, pessoas me falarem, eles não sabem mais o que fazer. O nosso país não está apenas dominado por forças sombrias, mas por pessoas que estão passivas frente às trevas que estão assistindo. E se nós um dia viermos a nos tornarmos uma Venezuela, uma Cuba, uma Coreia, você acha que isso não é possível? Você acha que não? Nós estávamos a poucos passos de caminharmos rumo ao que a Venezuela é hoje. Forças Armadas sucateadas, universidades e escolas falidas, 10 mil médicos cubanos que sequer têm diplomas de médicos, a maioria deles atuando no Brasil como agentes de espionagens socialistas. Nosso país já estava à mercê de forças das trevas. Nós não estamos querendo, a gente não quer enxergar essa dura realidade. Então você que me acompanha, não gostou? Pode me excluir, não viaja mais comigo, não precisa ler meus livros, né? Agora, eu respeito todo o seu direito de discordar de mim ou de quem quer que seja, mas eu não me calarei frente ao momento onde forças dominadas por trevas profundas estão prostituindo a alma de crianças de 7, 8, 9 anos, chamando isso de arte. Esse Banco Santander, cadê os senadores, os deputados dignos, ditos espíritas, cristãos, budistas ou ateus dignos desse país? Cadê uma investigação rigorosa das associações de proteção aos animais do Brasil? Incentivar a pedofilia, incentivar a zoofilia, coitado dos animais, o que eles têm a ver com a bestialidade humana? A que ponto nosso país chegou? Eu não tenho vergonha de ser brasileiro, mas muitas vezes eu me envergonho de parte das pessoas que se calam e daqueles que ainda vêm a público defender isso como liberdade de expressão. Se essa é uma liberdade de expressão, me levem de volta para uma ditadura de valores morais, éticos, espirituais e dignos, porque eu não desejo viver num país com esse tipo de liberdade. Obrigado, fiquem com Deus, seja a luz em tempos sombrios, sempre. Isso é o que nós estamos precisando.